Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Patrícia Boni, que vai nos falar sobre a verdadeira conversão. Eu vou ler uma mensagem antes da prece, depois da prece. Vou ler uma mensagem do livro Mensagens de Saúde Espiritual, Antologia Espírita e Popular. Ela fala sobre quando. Filho meu, quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que, em torno, a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de suas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando, se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te à adversidade do mundo. Quando, inclementes, te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paróximos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria, que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de seu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença, que te inunda de luz e entendimento, e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento de seu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia, que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a compreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei, uma sequência de êxtase e deslumbramentos,
as serenas noções do infinito sobre a luz brilhante da eternidade. Cobre como a neve. Elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus por essa oportunidade, por podermos estar reunidos, falando em Teu nome, por podermos ter esta casa de oração, onde viemos buscar as energias necessárias para o nosso dia a dia. Agradecer a espiritualidade maior que nos assiste, certamente se faz presente, e pedir para que intua a nossa palestrante, para ela passar a mensagem desta noite da melhor maneira possível, a qual possamos entender, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que Deus permita que tenhamos uma ótima noite de estudo, que o nosso Mestre Jesus jamais saia dos nossos lábios, que a sua paz reine em nossos corações, que assim seja. Fique à vontade, minha amiga. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Agradeço, Luiz Carlos, pelo convite. Agradeço a todos do CFEAC. Nós assumimos nossos trabalhos, né, nas casas espíritas em que atuamos. E confesso que esse de falar da doutrina, falar do Evangelho de Jesus, é um que alegra muito o nosso coração. Todos alegram o nosso coração, mas esse alegra o nosso coração ainda mais. Eu vim trazer para vocês hoje um tema chamado a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. O que entendemos sobre a conversão? Procurando no dicionário, no nosso amigo dicionário, nós temos que conversão é mudança. Conversão é mudança. Então, quando mudamos a direção, quando mudamos a forma de ver, quando mudamos um costume, isso tudo é conversão, é mudança. E também quando mudamos de religião, também é uma conversão, é uma mudança. Agora aqui no nosso aspecto do nosso trabalho de hoje, da nossa palestra de hoje, nós vamos falar mais propriamente dito sobre essa mudança de religião. Por quê? Porque nós vamos entender o que significa essa conversão religiosa, essa verdadeira conversão. Então também nós vamos analisar o que significa a religião. O que é? Quando apareceu a religião? O que é religião? A religião vem do verbo latim religare. Religare quer dizer, significa nos conectarmos, ligarmos a uma divindade, ligarmos ao Criador, nos ligarmos ao universo. Isso quer dizer a palavra religião. Isso quer dizer a palavra religião. Mas de onde surgiu? Né? De quanto tempo existe esse sentimento de nos ligarmos, né, a uma divindade, ao que quer que seja, a um poder superior? Isso vem lá de tempos remotos, da era paleolítica, da era neolítica. Isso vem daquele tempo. Porque os povos, quando eles já se uniram ali numa vida em comunidade, em sociedade, eles colocaram como essa divindade, né, os deuses, como as forças da natureza.
Então, tudo que era força da natureza, o terremoto, né, a chuva, enfim, o relâmpago, o raio, tudo que acontecia naquele momento onde eles viviam, eram fenômenos da natureza, e ali eles denominavam como deuses. Então, eles tinham temor, né, desses deuses que eles achavam que eram os deuses. Então, eram também politeístas, né, que tinha aqueles vários deuses. E isso foi seguindo, foi seguindo. Aí nós temos os deuses da mitologia grega, os deuses do Egito, né? Os deuses do Egito que também da natureza e das forças da natureza. Então eles tinham ali, eles cultuavam como imagem, né? Essa religião, eles cultuavam como imagem esses deuses. Então ali eles tinham deuses em formato das pessoas, né? De humanos, os corpos, deuses em formato de meio animal, meio homem, né? Era assim que eles entendiam as divindades também. Os egípcios também dessa maneira, também entendiam assim, né? Os gregos, os egípcios. Isso tudo é religião. Isso tudo era a forma como eles faziam essa ligação, né, com a divindade, com esse ser superior. E religião hoje? Hoje, como nós entendemos a religião hoje? Entendemos como esse conjunto de crenças. É um conjunto de crenças que faz com que o indivíduo ele se conecte a esse ser superior, né? A essa divindade, se conecte a essa força, ao universo. Então é esse conjunto de crenças. E nós temos então várias religiões que se formaram ao longo do tempo, né? Cada um com seus dogmas, cada uma com seus postulados, né? Nós temos várias religiões. Mas falar da conversão a uma religião é algo muito simples, falar a conversão. Porque se não convertermos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar a vida, né? Se não convertermos, ou seja, se não mudarmos o nosso jeito de existir diante da vida, será que então estamos conseguindo a verdadeira conversão dentro daquela crença que é a nossa, que é aquela que a gente profetiza, que é aquela que a gente entende como correta, né? É isso que nós temos que refletir hoje. Então, esse tema, verdadeira conversão, irá nos trazer essa reflexão de como atuamos dentro dessa religião que é a nossa, de como atuamos dentro desses postulados, dentro dessas bases, dentro dessas doutrinas, que existem várias, né? E no nosso caso, a doutrina espírita. Então, isso que nós vamos refletir hoje. Aí nós falamos um pouquinho da religião nos tempos idos, né, lá nos primórdios, depois passando o Egito, passando a Grécia. Aí nós tivemos Moisés. Moisés que trouxe para a humanidade a ideia, a noção do Deus único. Então o povo hebreu foi a primeira nação, né, o primeiro povo a ser não mais politeísta, mas monoteísta, porque tinha noção, a ideia desse Deus único. Então Moisés trouxe isso para nós. Aí, anos depois, né, de Moisés, aí a história, alguns estudiosos dizem mais de 1000 anos, outros menos de 1000 anos, não existe aí uma data muito certa, né, da vinda de Jesus após Moisés, mas mais ou menos nessa faixa de 1000 anos. Aí sim chega Jesus. Jesus encarna no nosso planeta, no planeta Terra. Se coloca dentro dessa matéria densa para nos trazer o Evangelho. O Jesus Cristo, ele é um espírito crístico. O que é ser um espírito crístico? É aquele preposto de Deus. Jesus é governador do nosso planeta,
porque ele é esse espírito crístico. Ele participou da formação, da construção do nosso planeta, porque ele é esse espírito crístico, né? Tanto que quando ele falava aos fariseus de Abraão, eles perguntaram, mas você não tem nem 50 anos e conhece Abraão? Não era o tempo de Jesus. E ele disse, vos digo, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus já existia muito antes de Abraão, muito antes do nosso planeta. E eu vou ler aqui, eu trouxe para vocês um livro, A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aqui já no primeiro capítulo, ele traz assim, eu vou ler aqui a primeira página, para a gente ter a ideia do que é o espírito crístico, do que é Jesus para nós, para o nosso planeta. Chama a Comunidade dos Espíritos Puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Então, esses espíritos crísticos, na qual Jesus faz parte, apenas 2 vezes se reuniram aqui. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, no início, na formação, na criação, ele estava presente, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema. E a segunda, quando se decidia da vinda do próprio Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, esse espírito é o governador do nosso planeta. Esse espírito é Jesus, aquele que veio nos trazer o evangelho, aquele que veio nos trazer a boa nova. Então, Jesus faz parte desta formação do nosso orbe terrestre. Quando Jesus, então, reencarna, quando ele encarna, né? Quando ele encarna no nosso planeta, ele escolhe ali, nós sabemos, ele escolhe aqueles 12 discípulos, né? Para atuarem mais juntamente com ele, para aprenderem mais da sua palavra, porque seriam seus prepostos. Depois que ele não estivesse mais presente, seriam esses discípulos a levarem a boa nova, a levarem o evangelho, né? A fazer tudo o que ele ensinou. Então ele escolheu esses espíritos que seriam aí os seus discípulos. E quando Jesus escolhe esses espíritos, a gente entendendo Jesus como esse espírito tão sublimado, tão já perfeito, preposto de Deus, né? Esse espírito crístico, será que não teria sido mais fácil para Jesus ter vindo com uma pleiade de espíritos também superiores como ele, né? Disseminando esse evangelho, levando o evangelho para todo lado do planeta? Será que não teria sido mais fácil? Por que Jesus não fez isso? Ele poderia ter trazido a sua comunidade, né, de espíritos já sublimados. Por que ele escolheu entre aqueles homens da humanidade, homens incultos, homens imperfeitos, né? Homens com suas dificuldades de relacionamento, com seus preconceitos, julgamentos, assim como nós somos hoje? Por que Jesus escolheu esses irmãos? Porque Jesus queria mostrar, através da conversão deles, que nós também podemos.
E sim, é possível para nós. É possível para nós atingirmos uma plenitude, nos tornarmos espíritos puros e perfeitos, porque nós fomos criados por Deus para sermos esses espíritos puros e perfeitos. Nós temos a plenitude como objetivo da nossa criação. E às vezes nos esquecemos disso, não é? Às vezes nos sentimos tão falíveis, tão equivocados em tantas decisões, metemos tantos os pés pelas mãos, que nos esquecemos de que somos filhos desse Criador, desse Pai amoroso que nos criou para sermos o quê? Perfeitos, sermos plenos. Então Jesus quis ali mostrar com aquele grupo de 12 apóstolos, né, com aquele grupo de homens tão imperfeitos quanto nós, que sim, ele confia em nós. Como confiou nesses discípulos, ele confia em nós. E que nós também vamos conseguir. Né? Vamos conseguir superar as nossas limitações, os nossos obstáculos que nós mesmos criamos na nossa vida. E vamos sim conseguir avançar, vamos conseguir crescer, vamos conseguir nos tornar esses espíritos puros. Vamos conseguir ser melhores. Jesus confia em nós. Então, nesse sentido, Jesus escolheu esses apóstolos também para isso, para nos mostrar que sim, é possível para nós, né? É muito possível. Nós temos no livro O Destino do Ser e da Dor, de Leon Denis, ele nos traz algumas potências da alma, virtudes, né? Que ele chama de potências da alma, Leon Denis. E ele nos diz, esse filósofo da doutrina espírita, que a vontade é a principal virtude que nós temos, dentre todas as outras. Por que Leon Denis enfatiza tanto, né, a vontade como essa principal virtude? Porque sem ela não fazemos nada. Se não tivermos a boa vontade, a disposição de algo tentar, ninguém vai tentar por nós. Ninguém vai se modificar por nós. Ninguém vai fazer aquele trabalho que é nosso. Por isso que Leon Denis diz, entre amor e tudo, e paciência, todas essas virtudes que ele traz, é a vontade, a maior das nossas virtudes. Sem ela, as outras não virão. Por quê? Porque vamos permanecer na ociosidade. Vamos permanecer na inércia. Vamos viver a nossa vida na inércia, sem buscarmos essa transformação. E é isso que nós não podemos fazer. Nós temos que demonstrar essa boa vontade de perseguir essa transformação. Isso que nós somos, temos esse objetivo, né, que é sermos bons, sermos plenos. Então, que tenhamos essa vontade dentro de nós, essa boa vontade de seguirmos adiante, e de nos fortalecermos a cada dia, né? Tendo a consciência, sabendo de que somos amparados e de que Jesus confia em nós, tanto quanto confiou naqueles espíritos que foram seus discípulos, né? E que também eram imperfeitos, que também metiam os pés pelas mãos. Então, nós temos dentro dessa comunidade dos discípulos, nós temos um em especial, que ele é um grande exemplo dessa conversão. Um grande exemplo. Nós estamos falando de Simão Pedro. Simão Pedro era o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, em que ele depositava a sua maior confiança. Era em Simão Pedro que Jesus depositava a sua maior confiança. Tanto, né, que em alguma oportunidade ele pergunta: Simão, você me ama? E ele, claro, Senhor, é lógico que eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha a confiança em Pedro. Mas vamos ver o que Pedro fez, que nós já sabemos. Ele negou Jesus 3 vezes, naquele momento crucial do julgamento da prisão do Cristo. Ele negou. Aí nós temos no livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, e que ele nos traz esse momento
e o sentimento de Simão Pedro nesse momento. Então ele diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. É Jesus falando aos discípulos, naquela última reunião em que ele teve, antes de ser preso. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estão preparados, senão para aprender. Vamos gravar essa frase do Cristo. É natural eles estarem então dispersados, com medo daquele momento, né? Porque ainda não estão preparados, só estão preparados para aprender. Vamos ver. Nisso, aí Pedro pergunta: mas Senhor, para onde vais? Né? Pedro, responde Jesus, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho necessário é de sacrifício de extrema abnegação. E somente mais tarde entrará na posse da condição indispensável. Olha a resposta que Jesus deu então para Simão Pedro, que queria segui-lo, mas Simão Pedro ainda não tinha entendido, né, o que estava para acontecer. Então Jesus nos traz aqui, e por Humberto de Campos, né, palavras de Humberto de Campos, nos traz aqui um grande ensinamento. Então Jesus diz que é natural a falha, é natural o que iria acontecer, o abandono desses discípulos naquele momento crucial. É natural porque eles só estavam preparados para aprender. Eles não estavam ainda preparados para dar o testemunho. Por quê? Eles não tinham ainda realizado dentro de cada um deles a verdadeira conversão. Porque uma coisa é nós falarmos: eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, né? Eu tenho muita fé. Isso é muito fácil falarmos. E temos a nossa fé, nós cremos, né? Mas é muito fácil falarmos. Mas será que nós já estamos preparados para dar o nosso testemunho? Isso que deve ser a nossa reflexão. Não é mesmo? Essa é a nossa reflexão. Então Jesus entendia que esses discípulos não estavam preparados ainda. Por quê? Porque esse testemunho de que iria acontecer era necessário então era de muito sacrifício e era necessário ter muita, mas muita abnegação. Muito orgulho deixado de lado. Muito sentimento de amor ao próximo. E eles ainda não tinham nessa condição. Porque era o Cristo que estava ali com eles. Né? Era o Cristo que eles diziam que amavam, que davam a vida. E naquele momento eles se afastaram. Esse era o testemunho que eles ainda não conseguiam dar. E continuando nesse diálogo de Pedro com Jesus, Humberto de Campos nos traz assim. Aí Pedro, insistente, diz: mestre, acaso duvidas da minha coragem? Por vós eu daria a própria vida. Pedro, responde Jesus, tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Em verdade te afirmo que esta noite, antes que o galo cante, terás me negado por 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro negou por 3 vezes. E nós estamos aqui para julgar Pedro? Não, nós não estamos. Se nem Jesus o julgou, quem somos nós para julgar Pedro? Né? Foi o que Jesus falou. Eles ainda não estavam preparados para o testemunho, que era de muita abnegação. Era de muita doação. E eles não estavam preparados. Aí, trazendo essa passagem da negação de Pedro, toda essa palavra de Jesus, se trouxermos agora para a nossa vida, para a vida de hoje, para a vida que estamos vivendo nesse momento, experimentando nesse momento, se analisarmos bem, também não somos como Pedro, o apóstolo? Será que nós não negamos Jesus tantas e tantas vezes? Eu acredito que sim. Quando deixamos de olhar o nosso próximo, nós estamos negando Jesus.
quando deixamos de ajudar, de auxiliar, se nos é possível ajudar e auxiliar, nós estamos negando a Cristo. Quando temos impaciência com os nossos irmãos, não queremos nem ouvir os lamentos, né? Nós estamos também negando a Cristo. E tantas outras coisas que deixamos de fazer ou que fazemos, que também estamos negando a Cristo. Então, como Simão Pedro, nós também negamos a Cristo muitas vezes. Porque não estamos fazendo aquilo que ele veio ensinar para nós. Não estamos nos doando ao outro como ele fez e como ele espera que façamos. Não conseguimos, às vezes, nem conviver com as pessoas. Quem dirá amar? Quem dirá perdoar? Isso é motivo de muita reflexão para nós, para o nosso íntimo. Porque como que vamos dizer que somos, no nosso caso aqui, que somos espíritas, e que somos, além de espíritas, que somos cristãos, se negamos a Jesus? Mas também, como aconteceu com Pedro, que era o discípulo de Cristo, Jesus também compreende que nós estamos num momento de aprendizado. Nós estamos no momento de construir isso dentro de nós, essa verdadeira conversão dentro de nós. Então também ele vai compreender esse nosso momento, ele vai compreender essas nossas falhas, esses nossos enganos, porque ele sabe da nossa condição de espíritos inferiores e nos ama tanto quanto amava os seus discípulos. Mas é importante que a gente compreenda que sim, que Jesus nos perdoa, sim, Jesus confia em nós, Jesus sabe que nós vamos conseguir em algum momento. Mas é importante que a gente consiga, que a gente comece a fazer esse trabalho íntimo. Porque afinal, por que estamos aqui? Por que reencarnamos? É para nos tornarmos melhores, é para aprendermos, não é? Nos reencarnamos com aqueles da nossa família, que é para nos livrarmos daqueles sentimentos ruins que trouxemos de outras experiências junto com eles. É para aprendermos a amar, é para aprendermos a perdoar, é para, no mínimo, aprendermos a ter respeito por aquele irmão, para que possamos compreender melhor. É para isso que estamos aqui. Mas para que a gente consiga dar esse passo, né, para a nossa evolução, conseguir mesmo essa conversão, essa transformação, a gente tem que primeiro de tudo, olhar para dentro de nós mesmos. Como que eu posso saber o que eu tenho que modificar em mim se eu nem me conheço? Se eu nem sei o que faço que está em desacordo com a lei de Deus? Eu não sei, porque eu não me conheço. Então, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. E o que significa esse olhar? É o autoconhecimento, né, que tanto se fala. É o autoconhecimento. Esse olhar é voltarmos para dentro de nós, analisarmos as nossas reações, analisarmos os nossos pensamentos. Porque nós vivemos muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas convivências, realizando sempre as mesmas ações, tendo sempre as mesmas reações, quando a vida nos traz algo muito parecido que já nos trouxe em experiências passadas. Porque a vida vai nos trazer os problemas muito parecidos, até que a gente possa realmente passar por eles e aprender com eles. Enquanto isso não acontecer, em cada experiência ela vai nos trazer, né? Porque faz parte da lei de Deus. Agora, se cada experiência que eu tenho, a vida me traz essas mesmas situações ou muito parecidas, e eu tenho a mesma reação que tive na minha vida anterior, na anterior da anterior, e assim por diante, o que eu estou mudando? O que eu estou transformando em mim? Ainda nada. Por isso que nós temos que conhecer as nossas reações e os nossos sentimentos, para sairmos
né, disso que é chamado de automatismo, para quando a vida nos trouxer esse gatilho, né, que vai ser um gatilho para que a gente tenha uma reação. A gente pense, não, eu não vou mais ter aquela reação. Eu não vou mais tratar a pessoa dessa maneira, agir dessa forma. Agora eu vou pensar como agir, porque eu quero melhorar. Mas para isso a gente tem que se conhecer, porque senão a coisa vai muito rapidamente. É o bateu e levou. A gente não pensa, a gente simplesmente fala, reage. Né? É assim que a gente costuma fazer. E é assim que nós não podemos fazer. Então, dentro dessa transformação do nosso autoconhecimento, é que nós vamos conseguir essa verdadeira conversão. Porque essa verdadeira conversão não é simplesmente dizermos, eu sou espírita. Eu sou espírita, eu creio na doutrina, eu creio em Jesus, mas e os meus costumes ainda são os mesmos? E a minha visão da vida ainda é a mesma? E a minha forma de agir ainda é a mesma? A forma como eu convivo com as pessoas que estão à minha volta, amigos, com a minha família, ainda é a mesma? Então nós precisamos analisar essas nossas ações e reações para buscarmos essa transformação dentro de nós. Então, não basta que a gente creia, não basta crer, nós temos que dar o testemunho. Nós temos também um outro exemplo de grande testemunho de verdadeira conversão, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nos traz aí em sua vida a verdadeira conversão, né? No livro Paulo Estevão, né, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Vocês já leram? Alguém já leu? É maravilhoso, né? E nos traz tanto aprendizado, porque Paulo, quando era Saulo ainda, né? Todos sabem, ele na caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e fez o convite para que ele tivesse a sua conversão, para que ele mudasse as suas atitudes e a sua forma de ver, e entendesse que realmente ele era o Messias, ele era o caminho, né, a ser seguido. E quando isso aconteceu, quando teve a queda lá na entrada de Damasco, realmente, naquele momento, Paulo confiou plenamente em Jesus. Ele aceitou que aquele era o verdadeiro Messias, que ele era o caminho a ser seguido. Então, as suas disposições de ir contra os cristãos, naquele momento, elas se acabaram. Então, ali teve uma mudança radical, né? Uma mudança profunda naquele espírito. Mas o que ele queria? Ele queria, então, como grande orador do Sinédrio, né, tão influente que era, ele queria já falar para o mundo, né, do que ele já compreendeu. Só que não foi possível, porque o mundo não queria escutá-lo. Nem do Sinédrio, nem os amigos, nem a família, nem ninguém. Ninguém queria escutar, porque não estavam preparados para escutar. Mas não só por isso. Sentindo-se então sozinho, desalentado, perdido, sem saber então que caminho seguir, o que fazer da vida, né, depois dessa mudança, ele foi atrás do antigo amigo dele, que é o Gamaliel, né, que era o rabino, o antigo rabino aposentado, amigo dele. Ele foi atrás para perguntar: e agora? O que eu faço? Eu não tenho, a minha família não me quer, os meus amigos se afastaram, não tenho mais um emprego, o que eu faço da vida? Eu estou perdido, o que Jesus será que espera de mim? Né? Então Gamaliel fala para ele que até aquele momento da vida de Paulo, ele simplesmente atuava julgando as pessoas. Ele via os erros alheios, né? Ele era um juiz do Sinédrio. Ele via os erros alheios, ele julgava as pessoas, ele se importava apenas com a atitude dos outros. Mas que Jesus então apareceu para ele, o chamando para que ele voltasse a olhar para si. Então era um momento que Jesus falou para ele, como se falasse para ele: Paulo, agora olhe para você, e conserte o que há de errado em você. Então foi isso que Gamaliel falou para ele. Aí sim, quando ele olhasse para o íntimo, buscasse essa transformação, aí ele estaria verdadeiramente convertido.
Porque só a visão de Damasco já ocasionou uma grande mudança de disposição naquele espírito. Mas ainda não era a verdadeira conversão, porque ele não tinha dado o testemunho. Aí está a diferença. E Paulo, sim, foi para o deserto, ficou 3 anos, estudou o Evangelho, acalmou o coração, se livrou das vaidades daquele homem velho, se transformou no homem novo, com disposições novas, com sentimentos novos, se conheceu, aprendeu o que tinha que tirar de dentro dele e o que tinha que manter. Aí sim, aí ele estava preparado para levar o Evangelho. E não só aos hebreus, aos gentios. Por isso ele é o apóstolo dos gentios. Ele levou para todos, toda a humanidade. Aonde ele conseguiu chegar, ele levou o Evangelho de Jesus. Mas ele precisou primeiro fazer a sua conversão verdadeira, a real. A real. Então, se imaginamos esses 2 exemplos, que é Pedro, que conviveu esses 3 anos na intimidade de Jesus, ali íntimo com o Cristo, ouviu da boca do Cristo todas as palavras de ensinamento, viu as maravilhas que esse Espírito fez aqui, as curas, né? Tudo como ele viveu. Se Pedro, vivendo nessa intimidade de 3 anos com o Senhor, ainda não tinha condições de dar o testemunho, e Paulo, que viu Jesus em pessoa, materializado ali na sua frente, o chamando a um caminho novo, também não teve naquele momento a sua verdadeira conversão. Então, o que podemos fazer? Nós, que não convivemos com o Cristo encarnado, e com certeza ele não vai aparecer pessoalmente para nos fazer o convite. Seria bom, mas com certeza ele não vai, porque ele já fez isso. Ele já esteve entre nós. Então, o que nos cabe para fazermos essa verdadeira conversão? O que nos cabe? Primeiro é a vontade, é a boa vontade de buscarmos essa transformação em nós. De não só ficarmos na palavra, no eu creio, eu tenho a fé. Não só assim. Fazermos, trabalharmos. Trabalhar o nosso íntimo, né? Dentro dessa conversão. É buscarmos essa mudança dentro de nós. E é interessante que no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel também, né? Sempre Emmanuel nos trazendo os ensinamentos. Tem um capítulo que chama Conversão, capítulo 15. E ele traz ali, de início, uma frase do Cristo que está no Evangelho de Lucas. Cristo dizendo para Simão Pedro: "E tu, Simão, quando te converteres, confirma a teus irmãos." Será que Cristo quis dizer? Cristo confiava muito em Pedro, como nós já dissemos. Era o apóstolo, o discípulo que ele mais confiava, era Simão Pedro. Mas ele não confiava em Simão Pedro para que ele estivesse ali naquele momento da sua crucificação. Ele não confiava em Simão Pedro para que Simão Pedro não o negasse e ficasse com ele naquele momento todo, né, do seu julgamento, das suas torturas, enfim. Não era essa confiança, não era nem o que ele esperava de Pedro, porque ele já sabia que isso não iria acontecer. Não. Jesus tinha confiança em Simão Pedro porque sabia que ele iria se converter verdadeiramente em algum momento. Ele iria ser o exemplo para todos os outros. Por isso ele diz: "E tu, Simão, quando te converteres..." Mas como? Não estava já com o Cristo? Estava, mas ainda não era a conversão real. "E tu, Simão, quando te converteres, confirma teus irmãos." Ou seja, dá o testemunho para eles. Era essa a confiança de Jesus em Simão Pedro. Que ele iria realmente se converter em um momento e ele ia dar o testemunho para todos os outros. E nós sabemos que depois da crucificação de Jesus, depois que Pedro negou 3 vezes, sim, ele se converteu através do trabalho que ele fez em prol da humanidade.
quando ele construiu ali a Casa do Caminho, né, na estrada de Jope, construiu a Casa do Caminho, que é reconhecida a primeira casa de assistência social, que se tem conhecimento, né? E sim, ali ele recebia todas as pessoas com necessidades variadas. Ele não perguntava quem era, ele não perguntava se acreditava em Cristo ou não, se era um cristão, ele não perguntava de onde vinha, de que família, de que condição tinha. Não, era um ser humano, era um irmão pedindo auxílio. E ele recebia esse irmão e fazia o possível para cuidar. Então, essa conversão de Simão Pedro, quando ele realmente deu o seu testemunho. E por isso Jesus pede, quando você se converter, Pedro, então, confirma teus irmãos. Dá o testemunho para os seus irmãos da sua conversão, do que é a verdadeira conversão. Que não é da boca para fora. Não basta dizermos crer, nós temos que testemunhar. Aí Emmanuel também diz, não vou ler o texto todo, só uma partinha. Ele fala, muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Há uma distância grande aí entre essas duas frases, né? Do eu creio e eu estou transformado. Há uma distância. E ele segue para finalizar o capítulo. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, falando de Simão Pedro, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Então que trabalhemos nós, né, com aquilo que nós temos, com as nossas habilidades, porque nós temos as nossas habilidades, porque Deus nos provê daquilo que necessitamos. Nós temos isso, Deus nos provê daquilo que necessitamos, dessas habilidades, dessas condições. Então não importa onde estivermos, não importa com quem estivermos, não importa a situação em que nos encontramos, nós temos sim a condição de melhorarmos. Nós temos a condição de tomarmos atitudes diferentes, de olharmos para o nosso irmão de uma maneira diferente, de buscarmos a compreensão, o entendimento, né? de transformar os nossos sentimentos. Nós temos, porque Jesus está conosco e Ele espera isso de nós. E ao mesmo tempo que Ele disse para Pedro, que quando se converteres para testemunhar os irmãos, Ele também espera a nossa conversão e que a gente possa testemunhar aos nossos irmãos, através das nossas ações, né? Através de sermos mais compreensivos, de relevarmos mais as situações, de aprendermos a perdoar, sermos mais pacientes com os outros, mais compreensivos. Esse é o nosso trabalho. Aí nós temos também uma frase que é atribuída, né, a um grande missionário de Cristo, e um grande missionário, um missionário da paz, e que também teve a sua conversão, mas ele teve também a sua verdadeira conversão, que é São Francisco de Assis, né, um grande missionário da paz de Jesus. Então ele diz assim, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Então nós temos essa condição, porque Cristo espera de nós e nos ama tanto quanto amou aqueles discípulos. Sabe das nossas limitações, sabe dos nossos enganos, sabe das nossas dificuldades, mas Ele espera que tenhamos essa boa vontade de agir com esse propósito. Independente de como está a nossa volta. Que às vezes somos cobrados, né? Se estamos buscando um caminho, somos cobrados pelas nossas atitudes que estão se modificando. Por aqueles irmãos que ainda não compreenderam a necessidade dessa transformação. Mas não importa, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera. Então, se já temos essa convicção, se já temos esse propósito, então que sigamos nesse propósito.
E aí, com certeza, nós vamos conseguir, em algum momento da nossa existência de espírito imortal, né, essa verdadeira conversão que Jesus espera de nós. Eu agradeço a vocês a atenção, viu? Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigada pela acolhida. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Não quis apagá-los antes, que eu gostaria de agradecer Muito obrigada. a presença dos dois, né? Mas assim, o que você falou para nós foi muito importante, tocou profundamente em mim, com certeza tocou a todos nós. Obrigada. E o mais importante é nós refletirmos sobre tudo que nós ouvimos, né? E tentar passar tudo isso para o nosso coração e transformar em ação, né? É isso que a gente Para realmente buscar. a gente começar a se preparar para a conversão. É isso mesmo. É um caminho longo, né? É. Mas graças a Deus, nessa existência, estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né? Que nos é a terceira revelação. Sim. Moisés a primeira, segundo o Cristo, terceira, A doutrina espírita. a doutrina espírita. Graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade, né? E aqui muito foi dado. Muito será Muito cobrado. será cobrado. O chão dele vai ser grande se nós não sairmos dessa vida um pouquinho melhor do que nela entramos. Muito obrigada Eu mesmo, que agradeço. tá? Que vocês tenham um bom retorno para casa e que Deus possa assim preparar o seu caminho cada vez mais palmilhando, né, as mensagens do Senhor, todos os locais que você puder levar. Muito obrigada, tá? Neste momento, com o coração cheio de amor, de gratidão ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores queridos, que amorosamente sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando pacientemente. Agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima. Enfim, agradecer pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui aprendendo. E procuremos nos esforçar, Senhor, para nos tornarmos melhores. Todos os dias um pouquinho a mais. Neste momento, Pai, pedimos a Tua permissão para que os benfeitores queridos possam nos auxiliar no momento do passe. E que cada irmão aqui presente, encarnados e desencarnados, possam receber o lenitivo necessário para as suas dores da alma, corpo físico, mental, perispiritual, sentimental. E cada um no momento do passe possa pensar e rogar a Deus o melhor para as suas necessidades. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça sempre. Em teu nome, Deus, pedimos a permissão para iniciarmos o socorro através do passe. Assim seja. Fui 1, 2, 3.
4, 5, 6. Número 7. Número 8, 9, 10.
9, 11, 12.
E com o coração enternecido, agradecemos a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Toda saúde espiritual nos ampara, nos proteja, nos ilumina. Agradecemos a todo o socorro, os irmãos encarnados, e hoje com o coração cheio de alegria, pelas informações de transformação, voltamos para nossos lares, cheios de amor, cheios de esperança, com vontade